Oi, gente! Aqui é a Pan e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre as minhas leituras de abril e maio. Em abril eu não gravei, eu costumo gravar aí todos os meses, mas em abril eu não gravei porque eu só tinha lido um livro e tava, na metade de outro. E daí eu pensei, vou gravar depois um acumulado de abril e maio e é isso que eu estou fazendo aqui. Continuo sem ter muitas leituras pra apresentar pra vocês, mas realmente abril e maio foi um momento mais turbulento da minha vida. Já contei pra vocês mais ou menos o que tava acontecendo neste vídeo aqui, então vão lá conferir. E daí eu concluí alguns livros, tem uma meta específica que eu não consegui atingir, mas já estou aí com algumas estratégias para junho e eu acho que vai dar tudo certo. Então vamos lá, vou apresentar para vocês então o que eu li nesses últimos 2 meses. O livro que eu consegui terminar em abril foi A Última Parada. Foi o livro de abril, da época que eu fazia as lives lá na Twitch, com os subs. Então essa foi a escolha deles pra abril. E foi um livro, assim, super tranquilo. Eu pedi pra que eles sugerissem livros tranquilos. E a gente acabou escolhendo A Última Parada, da Casey McKiston, que é a mesma autora de Vermelho e Branco e Sangue Azul. E Vermelho e Branco e Sangue Azul eu já tinha achado um livro, assim, médio. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia, se eu não me engano. Tem um vlog aqui no canal. Mas assim, topei, eu já sabia o que tava esperando e tal. E é um livro, então, sobre essas duas garotas. Uma específica se muda pra Nova York e tal. E ela acaba conhecendo essa outra garota no metrô. E é uma garota super diferente, tal. Ela meio que se apaixona, se encanta por essa garota. Mas essa garota nunca sai do metrô. Até que elas percebem que uma delas está presa, né, no metrô. E, na verdade, ela nem daquele momento do mundo não é daquele tempo atual, é de um tempo do passado. E elas acabam se envolvendo e elas vão precisar resolver o que vão fazer. É um livro que até metade eu tava muito esperançosa pelo tipo de coisa que ia rolar e tal. Só que depois eu acho que faltou conflito. Eles tinham um conflito muito bom, que é essa coisa de uma delas estar presa ao metrô. Então eles precisavam resolver isso, se iam conseguir tirar, se iam viajar no tempo, o que ia acontecer, né? Tinha umas coisas rolando. Só que na hora que podia usar isso, né, pra trazer um conflito e tal, as coisas simplesmente foram resolvidas assim, sabe? Então eu acho que o livro perdeu muito tempo em coisas que, só um dia a dia ali que, pra mim, não era tão interessante. Mas a resolução do conflito, de dar certo e dar errado, quando vai assim, agora, será que vai dar certo? Fica aquela coisa, simplesmente pulam o tempo e as coisas. E eu pensei, meu Deus, poderia ter sido muito melhor, sabe? Eu entendo que é a proposta do livro ser assim mais superficial, mas eu gosto de coisas mais trabalhadas, assim, que quando vão trabalhar o conflito, trabalhem aquele conflito pra gerar emoção no leitor, né? Pra gerar expectativa e depois que é resolvido ou não esse conflito, que a gente tem aquela satisfação, sabe? E pra mim, não tem nada pior como balde de água fria quando a gente vai pra expectativa de uma coisa que vai acontecer e ao invés de falar como aquilo aconteceu, se deu errado, se deu certo, simplesmente pula um tempo. Eu fico indignada. Ou, resolvem com uma linha, ou coisas assim. Isso aconteceu muito em Pachinko, por exemplo. E eu fiquei estressada. Eu fiquei assim, cara, parece que o tempo todo eu tô correndo pra algo acontecer e nada acontece. Então eu acabei dando 2 estrelas e meia por livro e não curti tanto assim. Eu acho que realmente o estilo de escrita da Casey McKiston não é pra mim, assim. Porque foi uma coisa que eu também fiquei na expectativa com Vermelho, Branco e Sangue Azul, né? Porque Vermelho, Branco e Sangue Azul tem toda aquela coisa de diplomacia, o que será que vai acontecer, o conflito dos países e tal. Tem aquela coisa. E também não vem isso pra história, sabe? Parece que ela cria esse plano de fundo, mas ela não usa o plano de fundo, não usa as outras coisas. Ela faz. É mais sobre, sei lá, a química do casal e tal. Mas passar a história toda em cima da química do casal não é algo que sustenta pra mim, não é algo que eu fico, tá. Eu preciso de outras coisas pra torcer pelo casal, pra ficar empolgada pelo casal. E isso não acontece com nenhuma das duas histórias. Então eu achei... Na verdade, eu preferi ainda Vermelho, Branco e Sangue Azul. Não curti tanto a Última Parada. E daí depois eu terminei Na Casa dos Sonhos. Teve vlog aqui no canal. Vocês já sabem como eu me senti em relação Na Casa dos Sonhos. Vou deixar o link aqui. Foi um livro muito difícil. Passei 2 meses lendo o livro. Mas foi um livro muito intenso, muito... Foi tudo, assim. Foi um livro, me levou pra terapia. Estou fazendo terapia por causa desse livro. Aliás, foi um dos gatilhos, né? Mas foi muito importante, foi muito importante. E a história real, né, da Carmen, a autora. Então ela conta como foi passar por esse relacionamento com uma outra mulher.
e como às vezes as pessoas têm uma expectativa de que seja mil maravilhas e que quase ninguém explora o relacionamento abusivo envolvendo duas mulheres, porque tem essa coisa de que relacionamentos homossexuais não podem errar. Se for um erro, vai... Ou se deixar transparecer que é ruim, que acontece essas coisas, parece que vão descartar todas as outras características de um relacionamento homossexual, vão invalidar um relacionamento homossexual por um caso de um relacionamento abusivo, e é por isso que às vezes as pessoas continuam em relacionamentos assim, porque elas têm medo do que pode causar pra todo o resto, sabe? É viver num medo não só de estar num relacionamento abusivo, como de toda a luta que foi feita durante vários anos, que pode ir por água abaixo, sabe? É um medo em que coloca a pessoa numa saia justa, e foi muito, muito intenso esse livro. Recomendo pra caramba, dei 4 estrelas. E daí um livro que eu li num final de semana que também, assim, meu Deus, foi muito intenso, que foi o Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Gente, eu fiz um vídeo sobre esse livro pra contar o quanto a escrita da autora é especial, o quanto a escrita da autora nos coloca nessa experiência diferente de leitura. Eu li em menos de 24 horas, foi tipo de um dia pro outro, assim. E foi muito bom, mas tem várias coisas que podem ser um pouco mais difíceis pra uma outra pessoa. Bateu num ponto bem específico pra mim, mas eu acho que foi importante. Eu acho que a Aline Bay sabe explorar alguns assuntos, assim, usando palavras, usando tudo que ela pode usar como construção de palavras, formato de letras e tudo mais. Então, eu achei muito, muito intenso, vale super a pena. Vou deixar também o link do vídeo aqui pra vocês lerem. E esse livro é escrito em versos, tá? Então é um livro totalmente diferente. Se vocês toparem uma experiência diferente de leitura, vale a pena ler Pequena Coreografia do Adeus. E daí agora em maio também eu quis fazer uma outra coisa, que é reler um livro que foi favorito há uns anos. Então eu peguei esse livro justamente porque eu queria recomendá-lo mais vezes, queria falar com mais propriedade. E foi tudo que eu nunca contei. Esse livro foi o primeiro livro da Celeste Ng que eu li. Continua favorito, continua 5 estrelas, continua meu favorito dela. Ela também escreveu o Pequenos Incêndios por Toda Parte. Mas esse livro aqui, gente, é muito especial em como ela constrói as camadas da história. Porque esse livro aqui vai se passar nos anos 70, se eu não me engano. Conta a história de uma família, de uma mulher branca e um homem que é americano, mas ele é descendente de chineses. Fala de um período dos Estados Unidos que era inclusive proibido o casamento entre eles, por exemplo. E daí, principalmente das expectativas que os dois nutrem com os filhos. Por quê? Ela é uma mulher em uma época em que as mulheres eram criadas para serem donas de casa e ela almejava muito mais, mas porque ela engravidou, ela acabou deixando pra trás, deixando de lado um sonho que ela tinha de se tornar médica. Ela coloca o sonho em stand-by, pensa, uma hora eu volto, só que ela não consegue voltar. Então, ela nutre esse sentimento de expectativa com a filha, a Lídia. E o pai nutre a expectativa para que os filhos sejam populares, porque ele passou a infância, a adolescência, a vida adulta se destacando muito entre as pessoas, né? Porque por muitas vezes ele era o único chinês na escola, na cidade, no trabalho. Então ele se destacava o tempo todo, as pessoas faziam piadas e ao mesmo tempo ele não conseguia fazer amigos. E daí ele espera que os filhos sejam populares. Ele nutre essa expectativa pelos filhos, nutriu pelo irmão mais velho, são 3 irmãos. Nutriu pelo irmão mais velho, nutriu pela do meio e a pequenininha, a mais nova, coitada, é até esquecida. Só que o que acontece? A Lídia, a irmã do meio, ela aparece morta. E daí entra numa investigação do que aconteceu. E aos poucos a gente vai descobrindo o que aconteceu com essa família, como foi o passado da mãe e do pai, como foi a construção dessas expectativas, como eles colocavam isso pros filhos, e várias camadas vão sendo tiradas, assim. É uma história, assim, muito real sobre influência dos pais nos filhos e como, às vezes, eles são cegos pelas próprias expectativas de vida que não foram correspondidas e não conseguem perceber a essência dos filhos, sabe? Não conseguem perceber o que os filhos querem se tornar. Eles não conseguem ver os filhos.
E isso, é claro, tem um porquê no passado deles, mas também a gente percebe pela versão dos filhos como é sofrer essa pressão ou ser, tipo, totalmente ignorado, sabe? Porque o exagero nos dois tem consequências muito, muito pesadas. Gente, livrão, assim, livrão. Amo esse livro. É muito triste. Eu não choro com o livro. Não chorei, pelo menos agora. Eu não lembro se eu chorei da primeira vez. Mas é muito triste, é muito melancólico saber as coisas, sabe? Então, nossa, recomendo muito esse livro. Continua favorito com certeza. E daí o último livro que eu terminei foi A Casa das Sete Mulheres, que foi o último livro de leitura com os subs lá na Twitch. E foi um livro que eu tava esperando bastante, gente. Porque esse livro, Na Casa das Sete Mulheres, virou uma minissérie nos anos 2000 da Globo. E eu tenho algumas lembranças do que foi essa minissérie, né? E daí eu tinha uma expectativa totalmente diferente pra história. Uma expectativa que não foi correspondida, assim. Na verdade, eu acho que a história poderia ser muito mais enxuta. Ela tem muitas páginas, que eu acho que umas 200 páginas a menos já faria um bem pra história. Essa história vai se passar durante a Revolução Farroupilha, ali no Rio Grande do Sul. E tem essa casa de 7 mulheres que são filhas, mulheres, irmãs e tal, desses revolucionários que vão pra guerra, né, vão pra luta e acabam colocando todas essas mulheres num lugar, numa estância, assim, num lugar bem mais retirado pra elas ficarem seguras durante a guerra. E daí elas passam muitos e muitos anos dentro desse espaço, né, que de vez em quando os homens vão lá pra visitar, mandam notícias e tudo mais, mas tem uma guerra acontecendo por muitos anos e várias coisas vão acontecendo dessa casa com as pessoas que estão ali, são 7 mulheres. Então, tem expectativas, tem sofrimento, querendo ou não, tem adolescentes que estão crescendo e que almejam marido e tal. Então, tem várias coisas acontecendo com as diferentes personagens. Mas tem uma específica, que é a Manuela, que ela tem uma participação maior, porque durante os capítulos, assim, durante a história, a gente vai lendo umas cartas que ela escreveu num futuro. Ela escreve essa carta, depois a gente vê a história. Essas cartas não deveriam existir. Por quê? Porque elas dão um spoiler do que vai acontecer. E eu fico muito frustrada, porque às vezes ela vai lá, não, e daí isso aconteceu, mas demora um tempão pra isso acontecer na história e a gente fica, tu vai só falar na carta? Diversas vezes ela falou, isso aconteceu assim. Meu Deus, mas vão só falar assim do negócio. E também eu não gostei das cenas as cenas da guerra em si, assim, porque eu achei confusa, eu não gostei das cenas de guerra. Eu particularmente gosto de cenas de guerra, eu lembro muito das cenas de batalhas de Game of Thrones, por exemplo, mas não curti, eu achei confuso, não sei. Às vezes muito extenso, ou às vezes curto demais e que a gente não sabe o que aconteceu, porque são muitos personagens, né? São muitos personagens. E eu não acho que elas têm grandes características que sejam claras a diferença entre uma e outra, apesar de terem histórias muito específicas com algumas delas, mas ainda assim é muito fácil se confundir de quem é quem e tudo mais. E ainda assim, perde-se muito tempo com a descrição das batalhas e não se dá tanto enfoque, assim, por exemplo, às discussões políticas, é tudo meio que jogado, assim, nos fatos históricos. Então, isso não é bem desenvolvido. E também quando a gente vai pra casa, que eu penso, não, ali vão ter dramas, né? Tudo também é meio confuso, parece que tem muita gente pra falar e daí, se focasse em um caso específico, se focasse muito mais numa mulher específica ali e tal, eu acho que poderia se desenvolver melhor, poderia me fazer ter vontade de continuar, mas a verdade é que eu simplesmente não tava com vontade, assim, eu não ficava curiosa sobre o que ia acontecer. Um dos momentos que mais me deixou empolgada foi com a história da Manuela e do Garibaldi, só que acaba em um momento, né, porque tem que acabar, apesar de se arrastar por um tempo, assim, fica meio que plano de fundo, o que é que tá acontecendo e tal. Mas assim, não é algo que tem uma linha específica que eu vou esperar até o final pra saber o que aconteceu. Não tem. Até porque a Manuela é uma fofoqueira nas cartas ali, que ela fica dando spoiler de tudo. Ela tem uma hora que eu penso assim, agora eu já sei o que vai acontecer, por que eu... né? Por quê? Porque eu vou continuar lendo. Mas era leitura de subs, né? Então eu continuei lendo até o final. Mas assim, não gostei. Eu tinha até pensado em ler os outros livros, que é uma coleção, assim, né? De continuação de histórias baseadas em fatos históricos. Mas... não fiquei com vontade, assim. Daí eu dei 2 estrelas pro livro e é isso, eu acho que não é pra mim, não é um tipo de escrita que é pra mim.
E é isso. E daí, gente, como vocês sabem, eu tava lendo um conto em inglês por mês, né? Não consegui ler em abril e não consegui finalizar em maio. Em maio eu até comecei um conto que é da mesma autora de O Conto da Aya, só que não tá me interessando esse conto, então eu meio que larguei pela metade, assim. Mas eu vou correr atrás agora em junho pra ler. Justamente, gente, porque, assim, uma coisa aconteceu. Recebi com 3 meses de antecedência, Carrie Soto is back. Então, assim, eu falei que eu não ia ler livro em inglês até eu terminar meu desafio, mas foram com 3 meses de antecedência. Então, assim, eu já li a apresentação e li o primeiro capítulo. Tô pensando aqui se eu gravo um vlog, apesar de eu não vou poder divulgar o vlog agora, vou divulgar mais perto do lançamento. Não sei, me falem se vocês querem um vlog desse livro pra falar como foi a minha experiência. Eu ainda não tenho muita certeza do que eu vou fazer, porque eu não posso falar sobre a história, sabe? Então, assim, o que eu faço? Daí eu vou ler o livro em inglês todinho. Quero ler os contos. Estou lendo... Deixa eu mostrar pra vocês. Tem muita coisa, gente. Eu tô muito leitora ultimamente. Não vou mostrar o que tá no meu Kindle, porque vai sair um vlog sobre esse livro, sobre os livros de romance, né, que vocês me sugeriram. Daí eu não vou mostrar. Mas tô lendo Cidade das Garotas, da Elizabeth Gilbert. Gente, tá muito engraçado esse livro, porque assim, a protagonista, ela é moralmente questionável, mas ela é muito carismática, ela é muito engraçada, assim, a visão que ela tem das coisas. Então tá muito divertido. E tô lendo também o Pintacilgo, também pra um vlog. Daí vai ser um vlog, gente, que vai demorar, porque olha o tamanho desse livro. Mas tô gravando o vlog pra vocês. E aí, vamos com calma. 1 hora esse vlog chega. Vai ser tipo na Casa dos Sonhos. Talvez eu passe 2 meses lendo. Sim, mas daí a gente vê depois, né? E é isso, eu acho que eu tô lendo. Tô lendo muita coisa. Não vou mostrar meu Kindle. Gente, é isso. Eu acho que eu me estendi demais. Vocês acham? Vocês dão com saudade de vídeo grande aqui? É isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Aguardem aí os próximos vídeos, os próximos vlogs. Tem muita coisa de leituras, assim, eu tô empolgada. E me contem se vocês querem um vlog sobre Carrie Soto, que eu só vou poder divulgar lá pra frente. Porque provavelmente vou ficar tagarela no vlog, né? Então, eu não posso falar sobre a história. Detalhes da história, além do que tá na sinopse. Enfim. Gente, muito obrigada pela companhia do vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Tchau!